estou no site numpy.org, indo em documentação, guia básico para iniciante, você encontrará um tutorial com exemplos e explicações a respeito sobre o NumPy. Logo, caso tenha alguma dúvida, consulte a documentação oficial. Irei traduzir para o português. Tem-se a parte da importação, como vimos, por que usar o NumPy e o que é um array. O array ele é uma estrutura para armazenar e recuperar dados. Então, pense com uma grade em que cada elemento vai ter um valor. Essa é a estrutura de uma dimensão, comumente chamada de vetor, e para um arranjo bidimensional, que é a matriz, vai ser disposta em linhas e colunas. Além disso, o NumPy ele estende isso para o conceito chamado n-dimensional arranjo, que é ND-array. Vou mostrar mais adiante com exemplo. Porém, os pontos importantes sobre o array são que ele deve ser do mesmo tipo de dado, o tamanho total do array não pode mudar e sua forma será retangular, como nesses dois exemplos aqui. Voltando para a parte do ND-array, tem-se essa imagem para ilustrar melhor. De respeito ao número de dimensão, então o array de uma dimensão, aqui é um array de 2 dimensões e um array de 3 dimensões. Como disse, o array de uma dimensão vai ser o vetor, 2 dimensões é uma matriz e 3 dimensões é um cubo ou tensor. Nesse caso, para a matriz tridimensional, pense como uma pilha de matrizes bidimensionais. Esses conceitos de dimensões, vetores e matrizes eu abordei uma aula na parte de revisão de matemática justamente por causa desse tópico que envolve tais conceitos. O primeiro passo vai ser importar o NumPy. Importe NumPy como np. E vou utilizar o Jupyter, depois irei dividir os tópicos por seção. Após criar uma nova célula, modifique de código para Markdown. 2 hashtags, que é o jogo da velha, array de uma dimensão. Ctrl Enter, nova célula, 4 hashtags para ser uma subseção dessa seção, criação de array e comparação com lista. Modificar para Markdown, Ctrl Enter, nova célula, e aqui vou definir uma variável a, que é uma abreviação para array, np.array, que é o método. Para saber mais informação a respeito desse método, basta dentro do colchete apertar Shift Tab. E aqui vai ter os argumentos, como também a docstring a respeito desse método. Passar uma lista com os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Print A. Aqui gerou um array contendo 5 elementos, mas a princípio você pode imaginar que isso seja uma lista. Nesse caso, além do valor de A, irei mostrar a informação do tipo dessa variável. Usar a função type, passando-se A como argumento. Ele diz que esse array pertence à classe do NumPy. E aqui vem o conceito de ND-array, que é número de dimensões daquele array, pois esse array é um array de uma dimensão. Para ilustrar melhor, irei comparar com a lista. Lista de números vai receber essa mesma lista, print lista números e o tipo lista números. Diz que esses valores pertencem à estrutura de dados que é a lista. Imagine agora que eu quero, para cada uma dessas estruturas, ou seja, array e lista, multiplicar cada elemento por 2. O da lista, como vimos, print lista números multiplicado por 2, isso aqui vai duplicar a lista. Essa é a lista original e aqui a lista duplicada. Já no caso do array, vai ser diferente. Print A multiplicado por 2. E aqui, de fato, ele multiplicou cada elemento por 2. 1 vezes 2 vai dar 2, 4, 6, 8 e 10. Posso realizar qualquer operação que ele vai realizar para todo elemento do array, mas é a soma, subtração e divisão. Já no caso da lista, eu teria que percorrer essa lista e realizar essa operação para cada elemento. Isso poderia ser feito, nesse caso, através de uma list comprehension. E assim como a lista, o array ele tem a parte do índice e fatiamento. Uma nova subseção, 4 hashtags, índice e fatiamento.
minimizar essa primeira subseção. E um ponto de cuidado a respeito do Jupyter é, ao lado de cada Markdown, ele vai ter uma seta. Quando a seta está para o lado, quer dizer o quê? Tudo que tiver dentro dessa seção ou subseção vai estar escondido. Logo, se você tentar criar uma nova célula com essa informação escondida, vai dar um problema. E, a depender do problema, pode travar o Jupyter. Nesse caso, você vai ter que apertar Ctrl C para interromper o terminal e reiniciar novamente. Após essa pequena observação, vamos continuar no código. Então, a seta está para baixo, nova célula. Vou copiar o mesmo array. Posso acessar um valor específico. Print A0 vai retornar 1. Realizar o fatiamento. Quero os 3 primeiros números, ou seja, os 3 primeiros valores. E também posso fazer uma atribuição. A0 vai receber o valor de 10. E uma coisa interessante do Jupyter é, posso chamar a variável logo abaixo que ele vai mostrar a informação. Aqui diz que o primeiro elemento é o 10. E note uma coisa, dessa forma aqui, ele vai mostrar o tipo. Diz que é um array e esses são os valores. Agora, se eu utilizar o print, é mostrado da forma tradicional. Uma coisa a notar é, só posso chamar a variável no final. Dessa forma, automaticamente vai mostrar a informação dessa variável. Se eu inverter a ordem, não vai mostrar, mostrando assim só o valor do print. Uma nova subseção para atributos e informações. Na própria documentação, ela diz que os tipos do array têm que ser o mesmo. Tenho o mesmo array. E o primeiro atributo que eu vou mostrar vai ser a ponto. Aperte um tab, ele vai listar todos os atributos e métodos do array que eu vou mostrar. Vai ser a ponto shape. Nesse caso, como tem somente uma dimensão, retornado a quantidade de dados desse conjunto. Ou seja, tem 5 informações. Tem-se também o size, que vai retornar o valor de 5. A ponto nd, que vai ser o número de dimensões, que é 1. E finalmente o tipo, a ponto. E aqui pode-se apertar o tab, que ele vai listar todos os métodos e atributos de type. Diz que o tipo desse array é um inteiro. Porém, vou modificar o primeiro valor para string. Executei. Esses valores permanecem inalterados, porém o tipo será diferente. Vou executar em nova célula, a ponto de type. Ele não é mais um inteiro, porque quando definir que o primeiro valor vai ser strings, o array ele vai manter esse mesmo tipo para os outros valores. Print A. E agora todos os valores passam a ser strings. Isso aqui é inerente ao array, pois ele tem que ser do mesmo tipo. Já na lista, podemos ter tipos diferentes que não tem problema. Aqui acabei tendo o problema que eu citei, ter minimizado a seção e tentado criar uma nova célula. Acabei que precisei reiniciar o terminal. Continuando. Além dos atributos, o array ele tem os métodos prontos para utilizar. E para exemplificar os métodos, tem-se o array das notas de um aluno qualquer. Ou seja, ele realizou 4 provas e é necessário obter algumas informações. Print nota.min, que vai retornar, esqueci o S, que vai retornar a menor nota, nesse caso é 3. Max vai ser a maior nota 9.5. Tem-se também a média, que é o valor 6.5, além do desvio padrão, STD, que já entra na parte da estatística. Porém, perceba que o NumPy ele tem uma série de métodos prontos para utilizar. Logo, não é necessário criar toda aquela lógica que vimos como lista. E para finalizar a parte de uma dimensão, deixei 2 métodos separados, que são a range e a parte de espaçamento linear, útil para a parte de engenharia e também plotar gráficos. Markdown, minimizar os métodos. A vai receber np.arrange, valor de 12. Print A vai criar um array com 12 elementos, começando do 0 até o 11. Isso se assemelha muito a que vimos na parte de lista, que é o range. Lista números vai receber
o range de 12. Tenho que converter isso para a lista, print lista números, começando-se o valor de 0 e indo até o penúltimo, que é 11, pois o último será desconsiderado. Porém, imagine o seguinte caso: modificar para Markdown, eu preciso percorrer no intervalo de 1 até 10, mas variando-se os valores em 0.2. Então, o primeiro valor vai ser 1, o segundo valor vai ser 1.2, depois 1.4 e assim por diante. Utilizando o range, lista resultados vai receber list range de 1 até 10. Inicialmente, irei considerar um valor inteiro, depois será um número decimal, pulando de 1, que é o padrão. Print lista resultados, o 2, que será o passo, de 1 até 9, os valores, e poderá modificar para 3. Aqui, para números inteiros, vai funcionar sem nenhum problema. O arrange. Então, array, underline, intervalo, vai receber np.arrange, começando-se de 1, indo até 10, pulando de 3 em 3. Print, aqui não vai ter o R no final, e o resultado é o mesmo. Porém, o que acontece agora se eu tentar fazer isso, mas com o número decimal para o range? 0.2 é lançada a exceção, pois passou-se um float, porém ele consegue interpretar número inteiro. Voltar para o número inteiro, já no caso do arrange, vai funcionar sem problema nenhum. 0.2, começando-se do valor 1, 1.2, indo até 9.8. E uma coisa a notar é, um ponto é a representação do número 1 em float. Agora, caso fosse replicada essa mesma lógica para a lista, teria que fazer toda a parte de lógica. Já no array é direto. E o último método, para finalizar essa seção de uma dimensão, imagine o seguinte cenário. Eu quero valores igualmente espaçados entre 0 e 10. Aqui estou gerando valores contínuos, 1, 1.2 e assim sucessivamente. Porém, eu quero valores espaçados. Nesse caso, o NumPy ele já tem outro método pronto. Ali, que vai ser um array linear, é igual a np.linspace, o valor inicial 0, final 10, e quero 4 valores espaçados de forma igual. Print ali. O primeiro valor vai ser 0, aqui é o segundo, o terceiro e o último vai ser 10. Nesse caso, um ponto importante é, esse método ele vai considerar o último valor informado. Já no arrange, o último valor será desconsiderado. Quero agora 5 valores espaçados. 0, 2.5, 5, 7.5 e finalmente 10. Vamos supor que seja 8. E ele gera esses valores já de forma automática. Criar nova célula. Agora vai ser o bloco para array bidimensional e tridimensional. Dois jogos da velha. Array bidimensional, tridimensional. Minimizar. Observa a flexibilidade que o Jupyter nos permite. Posso criar uma seção e dentro dessa seção ter várias subseções. Então, caso eu queira, por exemplo, revisar atributos, clicar, ele vai abrir tudo o que foi digitado, minimizar, e aqui vou minimizar a seção. Então, pulando para o array bidimensional e tridimensional. Nesse caso, criar nova célula, aqui vou utilizar o método reshape. Inicialmente será matriz bidimensional, inicializar a variável dados, que vai ser np.arrange. Quero somente 12 números para poder ilustrar. Print dados, começando-se do valor 0, indo até o 11. Pois, como eu disse, o arrange ele vai desconsiderar o último número, que é o 12. Então, esse aqui vai ser um vetor, e eu quero o quê? A partir de um vetor, obter uma matriz. Matriz vai ser igual a dados.reshape. Aqui eu vou passar duas informações. A quantidade de linhas, 6, e colunas, 2. Print matriz. É uma matriz bidimensional, tanto que
Se eu acessar o atributo matriz.ng, que é o número de dimensões, vai retornar 2. E o shape matriz.shape vai dizer exatamente 6 linhas, 2 colunas. Posso inverter a ordem 2 e 6. Então gerou a matriz de 2 linhas e 6 colunas. A dimensão permanece inalterada, porém o shape vai acompanhar essa mudança. Outra coisa que também você pode verificar é n.size, perdão, matriz.size 12, ou seja, a quantidade de elementos que definimos aqui. Porém, o que aconteceria se eu passasse um valor qualquer? Vamos supor que eu vou passar aqui 8. Ele vai dar uma exceção. Ele tem 12 elementos, porém você passou 2 linhas e 8 colunas. Se você multiplicar 2 vezes 8, vai dar 16. Logo, vai entrar naquela parte do array que mencionei. Na própria documentação, ele diz que o tamanho do total do array não pode alterar. Passamos 12, porém tentamos alterar para ser 16, que é o reshape, e a forma deve ser retangular também. Sendo assim, tem-se que passar nesse caso 2 números que seja divisível por 12, 2 e 6, e que a multiplicação retorne também 12. 2 vezes 6, 12. Se passar, por exemplo, 2 vezes 4, 2 é divisível, 4 também é, porém vai cair naquele problema. Tem 12 elementos e a matriz vai ter 2 linhas, 4 colunas, que são 8 elementos. Logo, o reshape ele tem um valor coringa. Basicamente, eu não quero me preocupar com essa parte de contas. Só quero dizer o seguinte, quero 2 linhas, mas na quantidade de colunas, você diz ao NumPy para ele calcular de forma automática. Sendo assim, passa-se -1. Então, bastando passar na quantidade de linhas, os valores que são divisíveis por 2. E as colunas vão ser calculadas de forma automática. 4 linhas e 3 colunas, 6 linhas e 2 colunas. Também pode-se inverter a ordem. -1, a quantidade de linhas ele vai calcular de forma automática. E eu quero ter 2 colunas. Então, essa parte do Coringa, que é o -1, nos auxilia e muito. Vou voltar para 2 linhas, 6 colunas, Ctrl Enter, o número de dimensão vai ser a mesma, o shape vai ser 2 linhas, 6 colunas e o tamanho 12. Uma coisa a notar a respeito do shape é que o shape vai ser linhas e colunas, ou seja, no caso de matriz bidimensionais, e J. E como vimos na aula de revisão de matemática, o elemento de uma matriz bidimensional vai ser A e J. I sendo a linha e J a coluna. E a partir desses índices pode-se acessar qualquer valor da matriz. Por exemplo, vou mostrar da forma Python, print matriz, linha 2, que vai ser 1, coluna 2, que vai retornar 8. Ou seja, linha 1, pois a linha vai sempre começar do 0. Então, 0, 1 é essa linha, e 2, que vai ser a coluna 0, 1 e 2, retornando 8. Posso modificar aqui agora para 0, vai retornar 2. Agora o NumPy ele tem sua própria forma que é mais eficiente. Aproveitar esse print e ao invés de passar entre colchetes que remete a listas aninhadas ou lista composta, basta passar um único colchete separado por vírgula. Aqui vai dizer respeito à linha e à coluna, obtendo o mesmo resultado. E a última seção para matriz tridimensional. Minimizar, repetir o intervalo, print dados. No caso da matriz tridimensional, será utilizado o mesmo método que é o reshape. Cubo vai receber dados.reshape e, diferente da matriz bidimensional, que é passado somente 2 argumentos, na matriz tridimensional será passado 3 argumentos. Profundidade, a quantidade de linha de cada matriz e a quantidade de coluna. Print cubo parece um pouco confuso à primeira vista, mas relembrando a aula de revisão de matemática. Modificar para texto. Cada
elemento ele vai ser definido por A e JK, em que I vai ser a linha, J a coluna e K a profundidade. Mas no NumPy a ordem é invertida, sendo K e J. E aqui é simples de notar que se eu chamar o atributo cubo.ng, diz que tem-se 3 dimensões, ou seja, é uma matriz tridimensional. Nesse caso, eu disse que a profundidade é K, logo tem que ter duas matrizes. Matriz 1 vai receber cubo 0, pois o primeiro elemento vai ser o 0, frente matriz 1, que retorna essa matriz, ou seja, essa vai ser a primeira matriz. Dentro dessa matriz tem duas linhas definida por K e 3 colunas, que é definido por esse último argumento. Copiar, matriz 2, cubo 1, representa essa outra matriz e se eu tentar chamar 2, vai lançar a exceção, pois, como eu disse, a matriz tridimensional é uma pilha de matriz bidimensional e o atributo ND diz respeito a qual dimensão é esse array. Então, para relembrar, um array é uma dimensão, logo vai ser uma linha. Um array bidimensional é uma matriz, linhas e colunas. Uma matriz tridimensional, ela é uma pilha de matriz. Então, o shape dela aqui vai ser 4, 3 e 2. E essa imagem vai ser melhor para a visualização. Ou seja, tenho 4 matrizes. Primeira matriz, segunda matriz, terceira matriz, quarta matriz. 3 linhas, que é o segundo argumento diz respeito a linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E por fim, 2 colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Logo, essa matriz tridimensional é uma pilha de matriz. E a última dica que vou dar é: quando você está trabalhando com uma dimensão, que é esse array aqui, ele só vai ter um colchete. Uma matriz vai iniciar por 2 colchetes. Já a matriz tridimensional vai iniciar por 3 colchetes. Logo, pela quantidade de colchetes, dá para se ter uma noção de que dimensão é aquele array. E espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar sua opinião e o like. Até a próxima.